Boa noite a todas e todos. Enorme prazer de estar aqui. E principalmente para discutir um tema tão complexo, ao mesmo tempo tão importante para nós todos, que é a economia brasileira. Eu trabalho e vivo em Washington já há 14 anos, em instituições multilaterais, e acompanhei, impossível não ser incorporado, absorvido, pela evolução que o nosso país teve para cima e para baixo nesses 14 anos. Afinal de contas, não muito tempo atrás, eu era convidado a falar em várias partes do mundo, explicar aquilo que estava acontecendo com o Brasil, que era um crescimento econômico significativo para um país no estágio de desenvolvimento do Brasil, 4 anos e meio, combinado com um aumento da renda na base da pirâmide, nas classes D e E, a um ritmo chinês, a um ritmo de 7% ao ano. E eu era chamado, Quênia, Japão, em todos os lugares, para contar como é que o Brasil estava conseguindo aquilo. Eis que, desde o primeiro trimestre de 2014 até o final do ano passado, o nosso produto interno bruto por habitante caiu em mais de 10%. E, automaticamente, eu passei a ser chamado para explicar o que é que estava faltando na minha narrativa anterior, como entender isso que estava acontecendo com o Brasil. E é isso que eu vou propor aqui em 15 minutos, ou menos. Primeiro, a meu juízo, nós tivemos um período excepcional durante o novo milênio, em que foi possível o Brasil crescer bem e com um processo de incorporação da parcela de baixo da população na economia, que é o momento das taxas de crescimento chinesas na base da pirâmide, em grande medida por uma situação peculiar no lado de fora e pelo aproveitamento de um exército industrial de reserva de pessoas passíveis de ser incorporadas no mercado de trabalho via formalização que foram incorporadas ao longo desse período do novo milênio. Uma vez incorporadas, aquela fonte de crescimento se exauriu. Mas, na verdade, nós não podemos perder de vista, e esse é o âmago da mensagem que eu trago, dois outros problemas que eu gosto de chamar de doenças que vêm afligindo a economia brasileira nos últimos 30 anos. Essas duas doenças são uma anemia de produtividade, por um lado, e do outro, ao mesmo tempo, uma tendência à obesidade fiscal. Vamos lá. Por que falo em anemia de produtividade? Ninguém aqui, nenhum de vocês precisa ser economista para entender a importância de aumentos da produtividade do trabalhador, de aumentos de produtividade no uso dos fatores de produção pelas empresas, para tudo que importa. Se não tivermos aumento de produtividade, não há como salários reais crescerem sistematicamente, sem conflitar com a competitividade do país. Se não há aumentos de produtividades substanciais, não há como esperar que o investimento privado tenha uma taxa de retorno aceitável. Se não há aumentos de produtividade, simplesmente não há como imaginar que o governo possa extrair tributos crescentes para custear despesas sociais e de infraestrutura que são necessárias. Então, aumentar a produtividade está na base de qualquer processo econômico exitoso, em qualquer lugar do mundo. Na China, Estados Unidos, França, Inglaterra, Uruguai, Paraguai.
Acontece que, quando nós olhamos o que se passou no Brasil nos últimos 30 anos, nós constatamos como esses aumentos de produtividade têm se mantido baixos ao longo de todo esse período. A um ritmo, em média, de 0,5% ao ano, enquanto que, nas outras partes do mundo, essa produtividade tem subido a um ritmo bem maior. Pois bem, por que essa anemia de aumento de produtividade? Aí nós precisamos, para entender isso, levar em conta o descaso, a negligência com a qual o nosso país tratou historicamente a educação de sua população. Nós pagamos um preço, um pedágio enorme, pelo fato de que, nas décadas anteriores, se quiserem ir além do próprio século, nós não fizemos como outros países, que durante os seus períodos de crescimento e de industrialização, como nós tivemos nos anos 50 aos anos 80, adotaram políticas que levaram a um aumento da escolaridade e da qualidade da formação técnica da sua população. Nós negligenciamos isso e pagamos um preço hoje. Houve melhora nos níveis de escolaridade no Brasil, se nós compararmos o período do novo milênio em relação ao passado. Os estudos do Banco Mundial mostram, por exemplo, como o simples aumento de escolaridade da parcela mais jovem da população foi um elemento importante na redução da pobreza no novo milênio, mas o atraso é tão grande que os nossos níveis de escolaridade ainda são baixos se compararmos com outros países em estágio similar de renda. Da mesma maneira, há muito o que fazer para aprimorar a qualidade, principalmente do ensino que vai à pré-universidade. E, evidentemente, ninguém aqui também precisa ser economista para entender a importância de qualificação, de formação técnica, de educação para a produtividade. Segundo fator, carência de infraestrutura. O Banco Mundial tem uma estimativa de que, simplesmente para manter a infraestrutura existente, que não é lá grandes coisas, o Brasil precisa investir pelo menos 3% do PIB todo ano para manter em infraestrutura, para mantê-la. A verdade é que, do ano 2000 para cá, nós temos gasto apenas 2,5% do PIB em infraestrutura. Ou seja, estamos comendo a infraestrutura precária que já existia. O efeito disso, em termos de desperdícios, em termos de perda de produtividade, não preciso ir longe, e vocês todos viram recentemente o que aconteceu com parte da super safra agrícola brasileira sendo perdida simplesmente por falta de condições de transporte no meio da Amazônia. Lembra das imagens terríveis na TV? Então, problema aí, porque esse gasto com infraestrutura abaixo do mínimo, está ocorrendo ao mesmo tempo em que o gasto público cresceu em termos reais, ou seja, descontando a inflação, a um ritmo de 6% ao ano, de 1992 a 2014. Então, tem alguma coisa errada aí, já chego nela. Porque essa carência de investimentos em infraestrutura está se dando num contexto em que o gasto público está aumentando. Um outro fator importante para entender a anemia de produtividade é o péssimo ambiente de negócios no Brasil. Todas aquelas transações, as relações entre empresas, a relação do mercado de trabalho, todos os componentes do chamado ambiente de negócios no Brasil, eles são ruins e eles cobram um pedágio em termos de produtividade no sistema produtivo brasileiro. A economia brasileira é a mais fechada do mundo comercialmente, quando comparada com seus pares. A sobrevivência de empresas ineficientes, proporcionalmente, é maior do que nos outros mercados emergentes, e há um desperdício enorme de talentos, de pessoas que poderiam estar fazendo coisas que agregam valor e que, ao contrário, acabam enxugando gelo, fazendo tarefas com o ambiente de negócios. Pois bem, tudo isso sobre a anemia de produtividade.
O problema é que, ao mesmo tempo, você também tem a outra doença, que é essa obesidade do setor público. Como bem resumido no relatório de despesas divulgado na semana passada pelo Banco Mundial, o Brasil gasta muito, o setor público gasta muito e mal. E explico. Motivos nobres e desejáveis de resgate da dívida histórico-social levaram a gastos crescentes a partir do começo dos anos 90. Por outro lado, como isso foi feito sem se revisar outros gastos públicos que não se justificariam por motivos de pobreza ou por motivos produtivos, pelo contrário, mais recentemente, o que se passou a assistir foi uma expansão enorme de gastos que não se justificam por isso. O gasto público cresceu a 6% em termos reais ao ano, com uma baixa qualidade, conforme expresso no fato de que infraestrutura não foi. Nós temos um setor público no orçamento do qual as transferências de renda para cima da pirâmide, inclusive, cresceram mais de qualquer outra coisa, qualquer que seja a forma do disfarce. Escuta, todos os trabalhos que eu já vi que analisam o impacto distributivo da arrecadação do setor público e do gasto apontam nos países da OCDE para um setor público que diminui a desigualdade que emana da economia subjacente. No Brasil, não. No Brasil, o orçamento público, mesmo com o aumento dos gastos sociais do novo milênio, ele ainda concentra renda. É um Robin Hood às avessas. Pois bem, daí porque se entende a racionalidade de se fazer alguma revisão no gasto público. A revisão não é eliminar, a proporção do gasto público vai continuar sendo considerável num país como o Brasil, mas é preciso avaliar como é que o setor público gasta, é preciso examinar em que medida os programas têm o impacto social esperado ou não. Definitivamente, a nossa atual Previdência não faz isso. A nossa atual Previdência, ela tem uma carga que é desigual. Só para que se tenha uma ideia, o total do gasto com Previdência do setor público brasileiro, o gasto com Previdência, mesmo quando a gente tira o que é assistência disfarçada de Previdência, ele é um percentual do Produto Interno Bruto brasileiro que corresponde a metade do que ele iguala a outros países que têm o dobro da população acima de 64 anos. Tem alguma coisa errada, os benefícios estão concentrados, mas o fato é que hoje, ocupando 56% do orçamento público e subindo a cada ano, ou se faz alguma coisa para reverter essa trajetória, ou simplesmente a carência de gastos com infraestrutura vai ainda aumentar. Para finalizar, vocês vão me perguntar, e não apareceu ainda a corrupção na sua conversa? De fato, de propósito eu deixo para o fim, porque o combate à corrupção é fundamental por vários fatores, vai significar no futuro melhor qualidade na alocação dos recursos públicos, vai significar seleção de projetos de acordo com os atributos do projeto e não pela sua capacidade de gerar oportunidades de corrupção. Nós vamos ter mais concorrência na provisão de bens e serviços ao setor público, porque os cartéis foram destruídos, e nós vamos ter uma percepção de prêmio de risco associado à lei melhor no caso brasileiro. Isso é, em si, supondo-se que não haja nenhum retrocesso, um grande, um enorme ganho. Porém, a magnitude disso não pode ser enganada, não pode ser tomada de modo superficial, a ponto de achar que os nossos problemas todos se acabam apenas com o combate à corrupção. Se nós não enfrentarmos o problema de anemia de produtividade e a obesidade a que chegou o setor público, nós não seremos capazes
de, quem sabe, voltar àquele projeto que tanto nos animou no começo do novo milênio, que foi o de combinar uma economia de mercado dinâmica com mais justiça social. Obrigado.